Bom dia, galera. E aí, bora para mais um esquenta. Vou colocar minha. Tá boa? E aí, Tulhão, gente boa. Deixa eu ver umas coisas aqui. Bom, vamos lá, né? Gente, bom dia para vocês que estão de casa e assistindo. Bom dia aqui. Hoje nós vamos focar em pontos sintáticos importantes, tá? É claro que, como eu falei na primeira aula de língua portuguesa, existem alguns conteúdos portugueses que são pré-requisitos. Guilherme, o que é isso? Isso vai cair na prova? Pode ser que esse conteúdo especificamente, ou o conteúdo de alguma outra aula, não seja o foco geral, mas ele é importante para aprender outro conteúdo que é foco. Tá? Então, em língua portuguesa, nós temos muito essa coisa de pré-requisito. Como que eu vou estudar sujeito, por exemplo, sem saber substantivo, sem saber pronome? É impossível. Não adianta eu ir lá no capítulo de análise sintática, olhar lá para o capítulo e falar assim, sujeito, tipo sujeito, vou estudar isso aqui e pronto, está no edital lá desse jeito, eu estudo isso aqui, fechou, pronto, estou preparado para a prova. Não funciona assim. Você precisa conhecer primeiro o pré-requisito para entender a análise sintática, porque senão corre o risco de elaborador de questão elaborar uma questão pegando uma possibilidade de dúvida ali, você erra a questão dizendo assim, eu estudei esse conteúdo mais de uma vez. Então não justifica eu ter errado. Eu sabia o termo, eu sabia o conceito, eu sabia identificar, e por que eu errei? Então, em língua portuguesa, nós temos essas três esferas diretas aí que vão operar ali do lado da análise sintática, que é a morfologia, precisamos conhecer as classes de palavras. Estou batendo nessa tecla aqui desde o primeiro momento. A sintaxe, que são os termos que vão cuidar ali da oração em si, termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. Está vendo a análise sintática aí nesse sentido. E a junção dos dois, a morfossintaxe. Já ouviram falar? Então, quando você conhece a morfossintaxe, você aprende pontuação com mais facilidade, você aprende, consegue apontar os termos sintáticos sem nenhuma dúvida, ou quase zero de dúvida. Por que eu falo quase zero? Porque depende do seu trato com o conteúdo, a experiência que você tem com aquele conteúdo, certo? Um exemplo simples, você sabe artigo, sabe identificar os artigos. Você consegue identificar, tudo bem, Guilherme, eu sei o que é artigo definido e artigo indefinido, eu estudei isso aí, vi na sua aula também, já sei e estou pronto para identificar isso numa questão. Mas aí, só para a gente contextualizar um pouco essa aula, e eu vou mostrar para vocês aqui no ponto prático a importância de você conhecer pré-requisitos em português. É garantia de questão correta. É garantia. Mesmo eu operacionalizando as minhas aulas, também para aqueles que estão há muito tempo longe da escola e que vão sentir alguma dúvida na hora de resolver a questão, como eliminar as alternativas sem correr tanto risco. É o chamado, vamos banir o chute ignorante. Mas dá uma olhada nisso. Se eu falo assim, ele é o cara. Ou você pode trocar aqui, eu peguei essa frase, ela é quase que um provérbio popular, né? Virou um clichê, virou uma coisa assim, tipo modinha, que todo mundo fala, ele é o cara. Já viram essa frase? Então, eu trouxe essa frase à tona, mas eu poderia trocar essa palavra por professor, por médico, por advogado, por engenheiro, por policial. Poderia dizer, ele é o policial, tá? Então, esse artigo aqui, isso é um artigo, correto? É um artigo, tá? Você vai falar assim, ele falou comigo, tá diante de um substantivo, né? Precede o substantivo, tá definindo esse substantivo, é artigo. Mas qual que é a natureza desse artigo? Escuta, estamos falando de morfossintaxe agora. Guilherme trouxe algo novo para a gente? Não. Pode resolver com análise sintática, se você quiser também. Pode recorrer à morfologia. Só as classes de palavras, mas óbvio, olhando o contexto, porque eu disse para vocês, gramática é contexto. Vou continuar falando isso aqui até terminar o curso. Lendo essa frase, observando ela na íntegra, se for para identificar as classes, você vai dizer, isso é um artigo, correto? Mas ele está do lado de um substantivo.
É um substantivo? O que é isso? Gente, consegue me falar qual que é a natureza desse artigo? Ele é um artigo, mas ele está trabalhando naquela oração como o quê? Como artigo? Lê a frase. Naturalmente, os as são artigos definidos. Mas naquela frase especificamente, ele está atuando como o quê? O cara, junto com o cara. Lê. Ele é cara, tem sentido para você? Ele é o cara. Mas ele é um cara qualquer? Ele é um profissional qualquer? É? Ele é mais do mesmo? Não, português é mensagem. Eu estou lendo, eu preciso entender aquilo ali antes de analisar. Preciso entender a oração. Se eu não entender, existe um risco de eu errar minha análise, mesmo conhecendo a classe. Então, gramática é contexto, e é importante ensinar gramática. Mas olha, ele é o cara. Ele é um cara qualquer, gente? Ele é um cara diferenciado, não é? Quando você fala ele é o professor, ele é o cara, ele não é diferenciado do restante? Quando você diferencia ele do restante, isso aqui realmente está trabalhando como artigo? É um artigo, mas nessa frase ele trabalha como artigo ou ele tem uma natureza de dar característica aqui? Começa a enxergar a gramática pela leitura, é a mensagem da aula de hoje. Ele é o cara. Ele é um cara qualquer? Não. Marque a alternativa que apresenta a natureza do vocábulo destacado no seguinte contexto. Ele é o cara. Letra A, artigo, não vai estar assim na prova. Letra A, advérbio, vai estar. Letra B, adjetivo, não vai ter questão confrontante, até porque a natureza desse elemento aqui, apesar de ser um artigo, é adjetiva. Ele dá característica para esse camarada aqui, ó. Se eu tiro ele daqui, passa a ser um camarada qualquer, mas quando eu coloco aqui, ele é um outro camarada. Ele é um camarada diferenciado, ele é um camarada diferente dos outros. Então eu tenho um artigo aí com a natureza de um adjetivo. Fica esperto com gramática, não no sentido de ter medo, mas no sentido de ler e entender o enunciado. Primeiro eu vou entender, eu tenho que me preocupar, está lendo a questão, tem um fragmento, se preocupe em entender aquele fragmento. O que aquele enunciado está te dizendo, aquela sentença? Eu entendi a sentença, vamos primeiro analisar qualquer questão para a gente quebrar essa banca de uma vez por todas. Vamos buscar primeiro o sentido daquilo que estamos lendo. Entendemos? Agora eu vou aplicar os conceitos gramaticais. Deixa-me ver o que é que essa questão está querendo. A chance de eu errar diminui significativamente quando eu entendo o enunciado. Entendeu? Mas como é que vocês iam decorar isso aqui? Sinceramente, não dá para decorar. Artigos podem ter natureza adjetiva se acompanhado de substantivos, delimitando ali, dando característica para o substantivo. Dá para decorar isso não, meus queridos. Dá para ler, dá para lembrar. Tem artigo que, dependendo ali o contexto frasal, ele traz para nós uma caracterização desse substantivo diferenciada. Ele começa a trabalhar como adjetivo. Mas olha, é Guilherme Câmara que está dizendo isso? Quem sou eu? Eu sou um grãozinho de arroz numa panela. Quem está dizendo isso é o próprio contexto. É o contexto que está falando. Eu só estou usando a teoria para analisar. O contexto está dizendo que ele é o cara. Disse nada. Tem alguém dizendo que fulano é muito bom profissional. Ele é o cara. Então, se ele é o cara, ele é diferente. Ele é diferenciado. Tem uma característica aqui, ó. Tem um traço, tem uma característica, uma qualidade, tá? Tem uma característica que diferenciada para esse cara. Certo? Tranquilos? Então lembrem-se, quando eu estudo morfologia, eu preciso entender primeiro o enunciado. Eu sei as classes de palavras, já sei identificar verbo, adjetivo, tudo certo, até aí tudo tranquilo, tudo beleza. Mas agora eu consigo olhar para um contexto e olhar e perceber, falar assim, não. Ali naquela frase, não. Eu estou vendo o artigo, mas ele está trabalhando diferente. Então vamos lá, é só um aquecimento, tá? Eu tinha pensado em dizer isso na aula passada, mas dada a dinâmica, eu não durmo enquanto eu não falo as coisas. Agora, hoje, eu durmo bem. Pelo menos até terminar essa aula aqui, certo? Espero que não fique nada para depois, para não atrapalhar o sono da semana. É certo, a gente fica mastigando isso, a gente que é professor de preparatório, a gente fica mastigando as coisas durante a semana inteira.
E não existe agenda para a gente. A agenda é só de compromissos, mas a agenda de relevâncias, ela fica na cabeça ali martelando, não existe agenda, tá? Vamos lá então, para o nosso primeiro momento aí, ó. Gente, vamos trabalhar aqui hoje com um termo sintático que, diferentemente do que muitas pessoas pensam, não cai tanto em concurso público. Eu disse, cuidado com os pré-requisitos, mas sujeito é pré-requisito de quê? De predicação. Vocês não estão sabendo que verbo transitivo direto, verbo bitransitivo, cai em prova? Mas normalmente nem cai tanto o verbo transitivo, mas cai seu complemento, cai muito mais os objetos. Então, se eu tenho que falar de objetos, eu vou ter que falar de sujeito, vou ter que falar de transitividade, para até chegar no objeto. Entendeu o raciocínio? Eu não posso simplesmente estudar objeto. Imagina, a gramática é dividida, lá tem lá o capítulo objetos, complementos verbais, vai dar só aquilo, não tem sentido não. Entendeu? Então, precisa estudar os pré-requisitos. Ó, a identificação do sujeito, do tipo de sujeito está correta em questão de concurso, tudo aqui, tá? Dada a correria, eu não coloquei a banca, mas vamos lá. A identificação do tipo de sujeito está correta em... Dá uma olhada, temos 4 alternativas, só para a gente aquecer uma questão de identificação. É uma questão que vai cobrar essa habilidade de você aqui, ó, de identificação. E aí? A letra A está dizendo, eu sou da paz, sujeito oculto. A letra B está dizendo, senhores bandidos podem agir sem medo de encontrar alguém armado. Está chamando ali de sujeito composto, o termo destacado. A letra C está dizendo, é a lei do desarmamento garantindo a segurança. Está dizendo ali que nós temos um sujeito simples. E a letra D diz o seguinte, aqui nesta residência não há armas. Oração sem sujeito. Nós vamos de que gabarito aí, senhores? Deu dúvida? Deu, né? Ó, o que acontece? Presta atenção, é o verbo que mais cai. Essa questão não está aí à toa, ela foi muito bem selecionada. Alguém pode dizer assim, nossa, essa questão aí é simples. Outras pessoas podem dizer, nossa, essa questão é difícil. Mas, na verdade, é uma questão estratégica. Ela vai mostrar pra gente uma coisa que a gente estuda e esquece. A letra A, não tem nem como a gente falar que esse sujeito aqui é oculto. Eu estou enxergando ele. Quem é da paz? Quem é da paz? Então a gente vai tirar a letra A, porque o sujeito da letra A é simples. Como é que eu localizo esse sujeito? Vamos lá na íntegra. Toda análise sintática, ó, isso aqui, tá? Todo professor tem sua forma de analisar uma oração, que é muito peculiar dele, mas todos seguindo preceitos gramaticais. Estou mostrando para vocês como eu estudei português. Análise sintática, a gente grifa primeiro o verbo. O verbo é o coração da oração. Não importa que termo você está buscando. Você vai grifar o verbo sempre. Você vai nele e destaca. Se a sentença for muito grande, tudo quanto é verbo que você vê, você vai grifar. Suponhamos que a OCP te entregue um fragmento de um parágrafo com um termo lá no meio destacado para você analisar sintaticamente. Pega essa habilidade estudando já de vir grifando verbos, porque automaticamente você vai fazer isso. Vai grifando. O termo destacado está lá no meiozinho. Você vai analisar esse termo pelo verbo mais próximo. Ou então você vai olhar o contexto inteiro para ver para que direção aquele termo destacado está levando, para qual verbo. Entendeu? Então, eu preciso levar vocês a esses extremos aí. Então, a gente começa assim, grifando o verbo. A gente vai ver alguma situação nesse sentido também. Grifei. Como que eu encontro sujeito? Eu posso, sempre que eu ver um verbo, fazer essas duas setas aqui, ó, parecendo uma ave. Antes, eu vou encontrar um termo sintático, quando eu pergunto o que ou quem, quando eu falo antes assim, mas o sujeito pode estar invertido, né? A gente vai ver isso aqui também. Quando eu pergunto o que ou quem, a minha resposta me entrega um sujeito. Quem é da paz? Quem sou da paz? Eu. Respondeu aqui, ó, sujeito. Tem um só substantivo ou um só pronome, então eu vou ter sujeito simples, correto? Somente um núcleo. Como que eu sei se o sujeito é simples ou composto? Quando eu conto matematicamente esses núcleos, eu e você. Quantos núcleos eu tenho? 2. Aqui eu tenho um sujeito composto. Aqui
Eu sou da paz. Quantos núcleos eu tenho? Um núcleo só. Sujeito, certo? Ah, mas diz que é sujeito oculto. Risca. Não é o nosso gabarito. Senhores bandidos, ó o perigo. Senhores bandidos são pessoas diferentes? São? Aqui são pessoas diferentes, não são? Eu e você. João e Maria. João, Maria e Tereza são pessoas diferentes. Arroz, feijão, abóbora. Substantivos diferentes. Agora, senhores bandidos, é tudo bandido, sim ou não? Quantos núcleos? Um. Um núcleo. Eu nunca vou poder chamar aquilo ali de sujeito composto, porque eu tenho somente um núcleo. Quem podem agir? Os bandidos, correto? Senhores bandidos. Senhor é um pronome de tratamento. Senhores bandidos. Eu estou me referindo a esses bandidos. Então, aqui também está errado. Não é o. Como é que é? Está no plural e confunde, mas a gente está falando da mesma pessoa, do mesmo grupo de pessoas. Composto, sujeito composto, eu tenho núcleos diferentes. Se eu falo a dança, o teatro, o cinema me divertem, dança diferente de teatro, diferente de cinema. Encontrar alguém armado. Ó, como que você vai encontrar o sujeito? A gente está falando desse termo aqui. Ó. Ele está em um lugar dentro de uma frase inteira. Em um lugar só. Ele não vai estar em dois. Você vai grifar o verbo. A gente pega essa locução verbal aqui, ó. Quem podem agir? Senhores? Quem podem? Perguntei o que ou quem antes da leitura da frase. Quem podem agir sem medo de encontrar alguém armado? Quem podem? Essa resposta é um termo chamado sujeito. Então, isso aqui que você está me falando, encontrar alguém armado, isso aqui não é sujeito, não. Sujeito é um termo que ele vai praticar a ação juntamente com o verbo. Certo? O verbo ele tem uma tendência a indicar ação, estado ou fenômeno. Então, o sujeito ele trabalha diretamente com o verbo. Diretamente. Ele não trabalha com objeto, ele não trabalha com predicativo do objeto, ele não vai trabalhar com outros elementos sintáticos, não adjuntos adverbiais. Não, o sujeito ele atua diretamente com o verbo. Para eu encontrar um sujeito, eu tenho que primeiro encontrar quem? O verbo. Senão não encontro o sujeito. Se não houver verbo, não tem sujeito. Você só encontra o sujeito se encontrar o verbo. Por isso que eu digo, a análise sintática começa por quem? Pelo verbo. Ele é o coração de tudo. É através dele que eu vou encontrar o sujeito. É através dele que eu vou encontrar os objetos, os complementos verbais. É através dele que eu vou encontrar o predicativo do sujeito. É através dele que eu consigo classificar um predicado em predicado verbal. Então, é muito importante identificar quem? O verbo. Quem que vocês têm que estudar? O que vocês têm que estudar como coração da análise sintática? Inicialmente, quem? O verbo. É ele que determina, porque não se tem oração sem ter verbo. Lembra dos conceitos de frase, oração e período? Oração é verbo. Sujeito é um termo oracional. Então não tem como encontrar. Quer ver? É a lei do desarmamento garantindo a sua segurança. Para mim, a pior alternativa é a C, porque quem é que está garantindo alguma coisa aqui é quem? A lei. Garantindo o quê? Quando eu pergunto depois do verbo, eu vou encontrar complementos verbais. Então não é por aí. Eu vou vir por aqui, ó. Quem está garantindo alguma coisa? Lei. Lei é sujeito simples, é isso? Mas quem está destacado é quem? Sua segurança é sujeito? Aqui nesta residência não há armas. Cadê o verbo? Agora sim, cadê o verbo? Verbo, ó, isso aqui que muitos concurseiros esquecem, ó. Eles se esquecem disso aqui, ó. Verbo haver na terceira pessoa. A pessoa olha para aquilo ali e não enxerga.
Você deve estar pensando assim, caramba, esse professor, além de ele ensinar, ele está mostrando um ou outro aluno, ele deve estar pensando assim, como que ele sabe que eu também não vi aquilo ali? Porque eu estou me colocando como vocês aí. Se eu tivesse sentado aí, o que eu queria ouvir. Então, o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. O que é isso, professor? Primeira coisa é identificar o verbo. Eu encontrei o verbo haver, sim ou não? Sim. Segunda coisa, segundo passo, eu vou trocar esse verbo haver por existir. Quando eu fizer isso, e der certo, aqui nesta residência não existem armas. O verbo existir tem flexão, ele é pessoal. Por isso que eu flexionei. Aqui nesta residência não existem armas. Não, mas por que o verbo haver está no singular? Porque ele é impessoal. O que é isso? O verbo haver, quando ele é impessoal, ele não concorda com ninguém. Ele vai permanecer no singular. Tá? Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Ele sempre vai estar no singular. Há pessoas aqui. Há pessoas na rua. Há estudantes se preparando. Se eu trocar por existir, vai ter plural. Existem pessoas aqui. Existem pessoas na rua. Existem estudantes se preparando. Mas se for o verbo haver no sentido de existir, ele vai permanecer no singular, vai ser um verbo impessoal. E quando o verbo é impessoal, a oração é oração sem sujeito. Meus queridos, eu resolvi destrinchar essa questão com vocês para direcionar vocês para os estudos de análise sintática. E quando nós estamos estudando análise sintática, o primeiro movimento que nós fazemos é estudar tipos de sujeito, é o primeiro. Mas lembrem-se, todo professor vai dizer isso, eu vou dizer para vocês, primeiro grifem os verbos. Vocês... Quando não houver verbo no sintagma, ele é um sintagma nominal, ou seja, nomes. Ele é cheio de nomes. Não tem verbo, não tem sujeito. Você só consegue encontrar um sujeito, informação super importante, básica, mas importante, você só consegue encontrar um sujeito se primeiro encontrar um verbo. Lembrem-se, verbos e sujeitos trabalham lado a lado. O verbo que vai indicar a ação, o sujeito também vai trabalhar juntamente com esse verbo. Certo? Se eu falo quebraram a janela, você percebe a ação aí de quebrar, sim ou não? O próprio verbo já indica essa ação. Mas se eu falo eles quebraram a janela, você consegue perceber com mais nitidez essa ação do sujeito de quebrar uma janela, sim ou não? Quebraram a janela, sujeito indeterminado, eles quebraram a janela, sujeito simples. Eles, único núcleo, sujeito simples. Se eu tiro esse eles, quebraram a janela, você não consegue determinar quem quebrou, vamos falar disso aqui também, sujeito indeterminado, certo? Tranquilos? Mas até aqui tudo tranquilo, verbo haver? Vai anotar no cadernão aí? Teria sujeito. O verbo existir é pessoa, ele é pessoal. Ele vai concordar com quem? Com o sujeito. É uma regra de concordância verbal também, a regra geral, inclusive. É regra geral, tá? Então, se eu tenho... Existem armas. O que existem? Que tipo de sujeito que é? Simples. Um só núcleo. Correto? Gente, pergunta aí. De casa, tem alguma pergunta? Porque eu vou avançar, esse aqui é o básico do básico. Não estou satisfeito. Última passada aqui, só para eu ter certeza. Porque eu preciso desse pré-requisito aqui para a gente ir lá para frente. Ó, vocês gostam de picanha, não gostam? Churrasco? Hoje é dia de feijoada, mas nós sabemos, pelo menos assim, de olhômetro, que a maioria das pessoas, certo? Come carne. Aqui, meu avô dizia,
É dito dele, eu não gosto de matar animal não, mas vou matar 2 coelhos com uma pancada só. Na verdade, ali vai morrer 3. Foi brincadeira do coitado dos coelhinhos, né? Mas acho que ele vai 3. Pode começar falando da minha frase. Se quiser reclamar, reclama. Se quiser discordar, discorda. Se quiser dizer que tem alguma coisa errada aqui, pode dizer. É tudo friamente calculado. Fala. Alguém quer falar alguma coisa ou eu posso seguir com a análise? Alguém de casa? Ó, o que a gente faz primeiro na análise sintática? Grifa quem? O verbo. Vamos no passo a passo, igual tutorial de internet. O verbo. Grifamos, correto? Lembra da ave. Lembra da ave. Lembrou? Beleza. Quando eu puxo essa seta para frente, estou indicando o seguinte, a minha frase ela está partindo do artigo para frente, a maioria das pessoas come carne, o verbo está aqui, eu já identifiquei o verbo. Se eu pergunto o que antes desse verbo, eu vou encontrar um termo sintático chamado de quê? Sujeito. Certo? Aí eu vou classificar que sujeito é esse. Certo? Preste atenção. Quem come carne? Eu vou perguntar o que ou quem, né? Não cabe o que come carne, então vai caber quem come carne. Quem come carne? Pode responder a maioria das? Beleza, eu tenho todo esse sintagma nominal aqui, ó. Expressão nominal, a maioria das pessoas não tem verbo dentro, eu chamo de sintagma nominal. Se aparecer esse termo na sua prova, sintagma nominal, você vai lembrar. É uma grande expressão, uma expressão de um tamanho um pouco maior, que não tem verbo dentro. Sintagma nominal é uma expressão que não tem verbo. O que sobrou aqui é um sintagma verbal. Come carne. É um sintagma verbal. Então, dentro desse sintagma nominal, eu perguntei, quem come carne? A maioria das? Tudo isso aqui é o quê? Sujeito. Agora me mostra o núcleo do sujeito aqui dentro, que é o que eu estou querendo. O núcleo. O núcleo. Ó, maioria. Vou explicar por quê. Nenhum núcleo do sujeito, anota essa informação. Isso aqui nunca vai poder ser núcleo. Nenhum núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Não pode ser, é a explicação sintática. Não pode ser preposicionado. O núcleo não pode ser preposicionado. Então, o núcleo normalmente vai acompanhar quem? Um artigo. Qual que é o núcleo? Maioria, núcleo do sujeito. Beleza, eu tenho mais de um núcleo aqui dentro? Tenho mais de um? Não tenho, porque o restante aqui não é núcleo, porque não pode ser preposição. É o único núcleo que eu tenho é aqui. Qual o tipo de sujeito lá? Simples, apenas um núcleo. Sujeito simples, ele só tem um núcleo. Nessa expressão desse tamanho, isso aqui é um sujeito simples? Sim. Sujeito simples. Correto? Deu para entender? Beleza. Posso apagar? Eu ainda vou voltar aqui no decorrer da aula. Isso aqui vai servir para a gente ter a aula toda. É só essa frase aqui. Pessoas está recebendo uma preposição na frente, não tá? O que é um das em português? É um de mais? Se você tirar, não dá para ler. A maioria, pessoas, como cá, tem sentido? Não tem sentido, tem? Não. Preposicionou, isso aqui não é sujeito, não. Não é núcleo, não. O núcleo, ele é solto. Ele é livre de preposição. Entendeu? Então, quem sobrou lá? A maioria. Normalmente com artigo. Outra estratégia. Tira. Maioria come carne. Deu certo, não deu? Pessoas comem carne, tá certo? Não teria que ser comem? Mesmo assim, das pessoas comem carne, tá certo? Mas a maioria come carne, tá certo? Núcleo. Quando eu tiro os outros elementos, o núcleo ainda consegue dar coerência à frase. Entendeu? Ele por si só dá coerência para a oração inteira. Se eu tirar das pessoas ali, a frase existe. A maioria come carne. Agora, se eu tirar a maioria lá, você não consegue montar a frase. Tira lá e lê. Das pessoas come carne, dá certo? Dá? Você escreve assim? Das pessoas come carne? Tá certo. A gente percebe que não dá.
não está funcionando, né? Posso passar o slide? Deixa eu apagar aqui. Deu para entender, galera? Vamos lá. Para a segunda questão. E gabarito, oração sem sujeito ali, conforme a gente sempre faz na aula. E essa aqui acho que vai dar melhor. Não, deu certo. Ela trocou toda de posição. Dá uma olhada na questão 2. Ao longo da estrada parcialmente construída, a densa floresta tropical se ergue dos dois lados. Sintaticamente, é correto afirmar que, nesta frase, vai ficar um pouquinho mais difícil, dá uma olhada. Ó, letra C. D, o predicado é a expressão ao longo da estrada. Vai de D também? Bacana. Lembra, galera, que eu falei assim, a gente vai trabalhar muito com essa frase aqui? E vai! Ó, primeiro já tinha alguns aí querendo me corrigir, porque eu leio pensamentos. Não é comem, não? Hã? Eu faço propositalmente, mas eu já sei. Não, pode ser come ou comem. Tá certo dos dois jeitos. Tá bom? Mas voltando para cá. Ao longo da estrada parcialmente construída, a densa floresta tropical se ergue dos dois lados. Ponto final. Eu disse para vocês que a gente começa uma análise sintática grifando quem? O verbo. Ó o verbo aqui. Ergue. Pronto, agora eu vou para as alternativas. Letra A. Ao longo da estrada parcialmente construída, é o adjunto adnominal do sujeito. Alguém ainda tem dúvida em adjunto adnominal? Olha para cá, para minha frase estratégica. Qual que é o núcleo do sujeito? Não é a maioria? Sim ou não? Onde eu vou encontrar adjuntos adnominais? Você encontra ouro cavando no chão. Mas onde você encontra adjuntos adnominais numa frase? Onde que eles estão lá? Primeira coisa que você tem que saber, em volta de substantivos. Olha o que essa alternativa está me falando. Ao longo da estrada parcialmente construída, é o adjunto adnominal? Tem como ser? Adjuntos adnominais são termos parasitas, isso é grifo meu. O que um parasita faz? Ele gruda num elemento, não é? Ele não gruda numa coisa? Então, adjuntos adnominais é como se fossem parasitas. Eles têm que colar em alguma coisa. Eles têm que estar colados no substantivo. Colados em substantivos. Sabe o que está acontecendo aqui? Outra coisa que você tem que saber sobre o adjunto adnominal, e é super importante, ele não pode estar separado por pontuação, essa vírgula aqui. Se ele tem que estar conectado no elemento, tem uma barreira entre eles. Não há. A vírgula é uma barreira. Ok? Então a gente descarta essa letra A bonitinho. Adjunto adnominal do sujeito, que termo é esse, meu pai amado? Acho que esse elaborador quis dizer assim, adjunto adnominal que está colado em quem? No núcleo do sujeito. Artigos podem ser adjuntos adnominais, aqui é um adjunto adnominal, está grudado em quem? No substantivo maior
Do ladinho, sim ou não? Locução adjetiva também pode ser adjunto, adnome. Analisando sintaticamente toda oração. Núcleo do sujeito, adjunto adnominal, verbo. Vamos deixar isso aqui para depois. Volta para cá. Ainda vai servir para mais coisas. Letra B. Floresta tropical é o sujeito simples da oração? O que é o sujeito dessa oração? A densa floresta tropical? Então tá faltando coisa aqui, não tá? Sim ou não? Corta esse negócio. Olha a eliminação, olha o gabarito querendo aparecer pra gente. Letra C, o verbo presente funciona como verbo transitivo, direto e indireto? Verbo transitivo direto e indireto pressupõe dizer que esse verbo precisa de dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Vamos dar uma olhada em transitividade de novo? Olha para a minha frase aqui. Como que eu encontro uma transitividade de um verbo? Para eu encontrar uma transitividade de um verbo, a primeira coisa que eu tenho que lembrar: existem verbos que têm seu sentido completo e existem verbos que não têm sentido completo. Pronto. É com isso que eu trabalho. Os verbos que têm sentido completo, eles não precisam dessa parte aqui, ó, da asa dessa ave. Não precisam. Porque quando eu puxo essa asa dessa ave aqui, é porque eu tenho que perguntar o que ou quem depois da leitura do verbo. Então preste atenção. A maioria das pessoas come. Parei aqui. Agora eu vou nessa asa. De novo. A maioria das pessoas come. Vou na asa. Come o quê? Come o quê? Na minha pergunta, não tem nenhuma preposição. O ou aqui é um artigo. Come o quê? Qual que é a resposta? Se a minha pergunta cabe uma pergunta sem preposição, o verbo é transitivo direto. Quando eu pergunto como o quê, que eu encontro a resposta, qual que é a resposta? Carne é um termo que nós chamamos de objeto direto. Correto? Então o verbo comer não precisa do complemento indireto. Ele é um verbo transitivo direto, ele vai ter um objeto direto. Agora olha para cá. A densa floresta tropical se ergue. Esse verbo aqui é transitivo, direto, indireto ou intransitivo? Intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Intransitivo. O conceito dele não transita. Ou seja, ele tem sentido completo. Guilherme se ergue. Precisa de mais alguma coisa para você entender que eu levantei? Precisa? Não precisa, correto? Então, João caiu. Caiu, você sabe que a pessoa caiu, precisa de mais alguma informação? O que vier depois é a curiosidade sua. Caiu como? Certo? Ana Maria dormiu. Dormir aí não tem sentido completo, não? Qualquer outra informação é a curiosidade sua. E curiosidade pode ser dispensada. Detalhe. As curiosidades que vêm depois dos verbos intransitivos. Caiu como? De joelhos. Dormiu como? Com fome. São adjuntos adverbiais. Olha a análise sintática acontecendo de forma sutil. Existe uma tendência enorme dos termos que andam com verbos intransitivos serem adjuntos adverbiais. Senhores, voltando para a nossa frase, não vai acabar mais não, né? Descartamos a letra C. Já sabemos o gabarito? Já sabemos o gabarito? Mas calma.
Como que eu encontro isso? Predicado. Galera, olha a quantidade de informação que a gente só viu nessas duas questões. Adjunto, sujeito, núcleo de sujeito, transitividade direta, predicado. Olha você enxergando toda a análise sintática. Detalhe, as fofocas são adjuntos adverbiais. As curiosidades são adjuntos adverbiais. Que andam do lado dos verbos intransitivos. Erguer, Guilherme se ergue. Ou Guilherme se ergueu. Erguer, verbo intransitivo. Mas como é que eu encontro o predicado? Simples. Qual que é o sujeito completo dessa oração aqui? É até pessoas, não é? É aqui, não é? A maioria das? Aí dentro desse sintagma eu tenho o núcleo do sujeito, tem adjunto adnominal e adjunto adnominal, correto? E o que sobrou aqui? Come carne. Isso aqui que sobrou do sujeito a gente chama de predicado. Olha o que você está procurando aí, ó. O que sobra do sujeito de uma oração, tudo que sobra é predicado. Não importa o que está lá dentro. Você encontrou o sujeito, o sintagma inteiro, pega o que sobra, o que sobrou é predicado. Olha o predicado aqui. Se o sujeito é isso aqui, como a nossa colega falou, a densa floresta tropical, o resto tudo é predicado. Vê se bate. Vê se o que sobrou lá é o mesmo que está aqui embaixo. Seria ela. Para ver se você está atento. Na verdade, ele jogou aqui o núcleo, né? Ele jogou aqui, o núcleo seria floresta, e aqui eu teria um adjunto. Né? Então ele jogou o núcleo aqui como se ele tivesse jogado só a expressão floresta tropical. Porque se ele põe só floresta, caberia recurso. Porque ele estaria colocando só o núcleo. O núcleo é o sujeito propriamente dito. Caberia recurso, mesmo ele não escrevendo núcleo. Certo? O que ele fez? Jogou o núcleo e um adjunto e deixou faltando o outro sintagma. Não, isso aqui não é gabarito nunca. Você acabou de falar para mim que está faltando densa. Você falou, falta a densa aí, né? Se tivesse a densa, seria o gabarito? Seria. Agora, se ele coloca só um núcleo, caberia recurso. Porque aqui também é gabarito. O núcleo do sujeito é o sujeito. Entendeu? Se ele coloca aqui só floresta, eu teria 2 gabaritos. Aí ele colocou floresta tropical, para não colocar a densa floresta tropical. Porque se ele põe a densa floresta tropical, eu teria 2 gabaritos. Ele cortou um pedaço do sintagma para tentar confundir. Tirando tropical também estaria errada. Qualquer palavra que ele tirasse ali. Agora, se ele deixa só floresta, caberia recurso. Porque ele deixou quem? O núcleo. Aí caberia recurso. Bonito. Agora, o que é um predicado? Tudo que sobra do sujeito, você encontrou o sujeito, o resto todo é predicado. Ficou claro isso aí? Sim ou não? Fechou. Conferiu lá? Foi o que sobrou? Gabarito. Letra D de doido. Alguma dúvida? Alguém de casa com dúvida? Eu tô achando que tá todo mundo aqui hoje. Tem ninguém em casa, não. Vocês têm? Deve ter. Tem, né? Falei que se estiver matando minha aula, eu vou lá na casa lá caçar confusão. Pode falar. Ó, seguinte. Tô passando. Interessante, viu? Essa parte sintática. Se não chegar, a gente coloca aqui umas situações. Mas vai chegar. Vamos ainda trabalhando. Questão 3, hein? O medo é uma reação de sobrevivência. Olha o tamanho dessa oração aí. Leiam com calma. A gente está entrando na parte de predicação aí, ó. Classificação de predicado, super importante. Sabem encontrar o sujeito, já sabem encontrar o predicado, agora é classificar. Passo a passo.
Gente, quando você estiver na penal lá, me fez lembrar de um caso aqui, de um menino, foi meu aluno em 2012. Ele queria fazer penal e tal, escrevia mal, mas o sonho era de ser policial penal. Na época não era polícia penal, era agente penitenciário. De família muito pobre, estudava com muita dificuldade, tinha muita dificuldade. Falou assim, professor, acho que não dou conta não. E realmente a redação era triste. Naquela época, classificava se você tirasse 50. A redação valia 100 pontos, com 50 você já classificava. Abaixo de 50 você estava desclassificado. Escrevia cedo com S, mas queria muito. Estudou, fez a prova objetiva, deu certo. Na redação, ele tirou abaixo de 50. Eu estava no cursinho, dando aula para outra turma, e tinha pegado um tanto de recurso para fazer, e aí eu estava indo embora, ele, faz meu recurso. Eu falei, moço, não dá não, eu tô cheio. Faz para mim, por favor, pelo amor de Deus. Eu falei, moço, eu não tenho espaço não. Tô aguentando, tô nem dormindo de noite, abaixo de Guaraná em pó pra fazer esses negócios. Não, moço, pelo amor de Deus, faz para mim. Eu não tenho dinheiro não, te pago dia 5. Eu falei, me dê esse negócio aí. Não pelo valor, mas pelo... Fizemos um recurso, deu certo, sabe? Ele passou. E aí, ele sumiu. Aí o colega, eu falei, cobrou dele. Falou assim, o professor fez pra você, tal, pague lá, tal. Ele foi lá e me pagou. Me agradeceu demais e tudo. Sumiu, nunca mais eu vi. 3 anos atrás, eu tô num posto de gasolina abastecendo, ele para o carro dele lá. Veio me abraçou chorando. Falou assim, se não fosse o senhor... Falei, não, se não fosse Deus, eu não. É fé. Tudo é uma questão de fé. Gabarito. É o quê? Finadinha. Tá, não tá? Dá uma olhada pra cá. É uma frase simples. A primeira coisa que a gente faz com toda humildade possível. Eu posso mostrar para vocês que a gente resolve essa frase muito fácil, se a gente já souber verbo de ligação. Existem caminhos para resolver mais rápido. Por exemplo, se eu já conheço os verbos de ligação, uma lista com 10. Fica mais fácil para mim. Certo? Eu já olho e vejo de cara aqui um verbo de ligação. Eu disse, a gente começa a análise sintática grifando o verbo. Eu de cara aqui vejo o verbo ser. Verbo ser é verbo de ligação. Quando se trata de predicados, nós estamos trabalhando com 2 termos, sujeito e predicado. Esses termos são os termos que formam a oração, eles são chamados de termos essenciais. Sem eles, não tem oração. São essenciais. Sem eles, não tem uma construção de sentido. Há um sujeito simples e um predicado verbal, há um sujeito composto e um predicado nominal, há um sujeito indeterminado e um predicado verbal, há um sujeito simples e um predicado nominal. O medo é uma reação de sobrevivência. Ah, professor, não estou lembrando muita coisa não, então vou passo a passo aqui, ó. Grifei o verbo, faço a ave. O que é? Vou perguntar o que antes da leitura do verbo, o que ou quem. Uma das 2 perguntas. Aí eu pego daqui, ó. O medo é uma reação de sobrevivência. O que é uma reação de sobrevivência? O que é? O medo. Encontrei aqui o meu sujeito. Quantos núcleos? O sujeito aqui é o quê? Simples. Então, eu posso ter essa alternativa. Essa aqui eu já elimino. Essa aqui também eu elimino. Está entre letra A e letra B. Olha a questão aparecendo. Não é difícil. Não é que eu sou professor, não. É porque tem que fazer um passo a passo. Senão você não enxerga o gabarito. Aí, está entre predicado verbal e predicado nome? Está querendo tá me dizendo que eu tenho que saber classificar predicado. Mas eu falei no momento atrás que predicado é tudo que sobra de quem? Sobra do sujeito. O sujeito não é medo? Então predicado é tudo isso aqui, ó. Certo? É uma reação de sobrevivência. Como que eu vou classificar o predicado agora? Preste atenção nesse recorte. Classificação desses verbos.
verbos. Existem os verbos que são chamados de verbos significativos. Significativos. E os outros verbos são os verbos de ligação. Só isso. Mais nada. Só esses dois. Tá bom, professor. O que são esses verbos significativos? Quem são eles? Simples. Eles são verbos transitivos, quaisquer um que você encontrar. Transitivos pode ser direto ou indireto, ou bitransitivo. Transitivos ou intransitivos são chamados de verbos significativos. Então, quem são verbos significativos? São verbos transitivos ou intransitivos. Qualquer um, professor, qualquer um que você esteja classificando como transitivo ou intransitivo, são verbos o quê? Significativos. Fechou? Fechou. Verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, tornar-se, parecer, virar, viver. Esses são os verbos de ligação. É uma listinha. Eu até passei na aula passada. Teve uma aula que eu listei no quadro para vocês, não foi? Tem uma dessas aulas que eu listei, não foi? Eu listei uns 10, né? Ainda contei ainda com vocês. Tornar-se e tal, ficar, nascer, estar, aparecer, ficar, continuar, permanecer, tornar-se, andar, virar, viver. Verbos de ligação. Na verdade, nem precisa tanto de decorar, né? Porque a gente tem essa estrutura aqui, ó. Tem um sujeito. Se eu tenho um verbo de ligação, qual que é a função dele? Ligar, não é? Não é ligar? Ele vai ligar o sujeito à sua qualidade, que a gente chama de predicativo do sujeito. A equação é essa aqui, ó, da frase. Onde houver verbo de ligação, vai haver sujeito, vai haver predicativo do sujeito, correto? É uma estrutura meio que fechada mesmo. Então, quando se tem verbo de ligação, ele é vazio de sentido, viu? Ele não carrega esse sentido, não. A única função dele é, ele pega pelo braço o sujeito, pega pelo braço a qualidade desse sujeito e segura. A frase está montada. A única função dele é ligar. Já os verbos significativos, não. Eles carregam o quê? Sentido. Os transitivos, o sentido é incompleto. Os intransitivos, o sentido é completo. Dentro dos transitivos, nós temos os transitivos diretos e transitivos indiretos. Correto? Então, esse agrupamento de verbos, eu chamo de verbos o quê? Significativos. Agora chegou onde eu quero. Predicados verbais têm como núcleos, como é que é o nome? Tem como núcleos verbos o quê? Significativos. Predicado aqui é verbal? O verbo aqui é significativo? É? Verbo de ligar? Então qual que é o gabarito? O núcleo do predicado verbal, quem trabalha no predicado verbal são só esses verbos aqui, ó. Esse verbo aqui é um verbo de ligação. É o verbo ser, na terceira pessoa conjugada. Eu sou, tu és, ele é. É o verbo ser. O verbo ser é verbo de ligação. Não tenho predicado verbal com o verbo de ligação, não. Como é que é, Carolzinha? Reação aqui? Aqui é um substantivo. Aí você gera dúvida. Aí você vai gerar dúvida. Você vai carregar a ideia de um predicado verbal. Que na verdade não é um verbo. Por quê? Olha o artigo aqui, ó. Isso aqui é um substantivo. Olha a importância da morfologia. Entendeu? Não pode ter dúvida. Ó, o verbo, ele vai estar flexionado, ele não vai te causar dúvida. Aí você tem um artigo indefinido transformando o elemento que está do lado de um substantivo, não tenha medo, você vai no verbo. Ó o verbo de ligação aí, ó. Verbo de ligação está presente em predicado nome. Gabarito. Predicado verbal tem que ter verbo significativo. Posso apagar aqui? A gente vai ver um pouquinho disso aí.
D de doido? D de doido. Bora dar uma olhada nessa classificação do predicado rapidinho? São 3 tipos de predicado: nominal, verbal e verbo nominal. São esses 3 tipos só, tá? O nominal, para não ter dúvida, tá? O nominal, o nome, o predicativo do sujeito é a parte mais significativa do predicado. É constituído sempre de verbo de ligação. Então, o predicado nominal, ele é constituído sempre de verbo de ligação, certo? Que foi aquela estrutura que eu falei. Vai ter um sujeito, vai ter um verbo de ligação, parece uma equação matemática. E vai ter um predicativo do sujeito. Olha a gramática, é constituído sempre de verbo de ligação mais predicativo do sujeito. De quebra, você já também está aprendendo outra estrutura sintática, que é o predicativo do sujeito. O que significa a palavra predicativo? Isso aqui é grifo meu. Caráter de quem? Ficou mais claro agora? Que o verbo de ligação liga o sujeito à sua característica? Sim ou não? Vamos na prática. Os alunos parecem bem interessados ultimamente. Olha o verbo aqui, ó. Verbo. Professor, eu tenho que perguntar, parece o quê? Não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Você tem que lembrar que parecer é verbo de ligação. Essa listinha você tem que lembrar dela. Parecer é verbo de ligação. Então, quem parecem bem interessados? Quem? Esse aqui é o nosso sujeito. Esse é o nosso sujeito. Qual que é a característica desses alunos aí? Qual palavra? Ótimo. Interessado. Quem é que está interessado aqui? Quem é? Sujeito, característica do... De quem? Então, isso aqui é o meu predicativo do sujeito. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Começou a enxergar agora a estrutura? Começou a melhorar? Muito bom. Galera, seguinte. Infinitas são as possibilidades. Com uma frase dessa. O colaborador de questão pode grifar só isso aqui e pedir para você marcar o termo. Marque a alternativa que apresenta a correta classificação sintática do termo destacado. Letra A, predicativo do objeto. Letra B, adjunta de nominal. Letra C, complemento nominal. Letra D, predicativo de sujeito. Eu pareço uma prova ambulante, né? Mas é porque a gente pensa como prova. Frase de baixo. Esses moradores continuam sem moradia. Eu tenho que lembrar que continuar também é um verbo de ligação. Então, eu vou aqui, ó. Continuar, verbo de ligação. Quem continuam sem moradia? Quem? Moradores, ó. Sujeito. Qual que é o núcleo? Moradores. Correto, núcleo. Tá? Isso aqui vai ser um adjunto, adnominal. Não. Tá grudado no substantivo. Certo? Tranquilos? Junto do substantivo, adjunto, adnominal. Não pode ter barreiras, não se esqueçam disso. Continuar, verbo de ligação. Qual que é a característica desses moradores? Moradores sem moradia. Predicativo do sujeito. Muito tranquilo. Certo? Dúvida? Predicativo. Ah, sim. Claro. Você falou e não falou. Aula é sobre o quê? Classificação de quem? Por favor, né? Professor, ajuda aí. Qual que é o predicado dessa frase? Parecem bem interesse? Predicado é tudo que sobra do sujeito. Ah, então classifica para mim esse predicado. O predicado nominal é constituído de quê? Tá aqui. Mais o quê? Tá aqui.
E qual que é o núcleo do predicado nominal? Se é predicado nominal, o núcleo não pode ser verbo. Não faz um negócio desse comigo, não. Né? Ah, mas é o verbo de ligação. E daí, cidadão? Predicado é o quê? Nominal. Então o núcleo só pode ser o quê? Um nome. Qual nome? Ó o núcleo aqui, ó. Do predicado nominal, o núcleo é sempre o predicativo do... Não me envergonha, não confunde esse trem lá, não. Predicado nominal, o núcleo só pode ser um nome, gente. Não tem como ser um verbo, não. Não esquece disso. Viu? Porque às vezes a gente confunde. Eu tô falando isso aqui no tom de brincadeira, mas a gente confunde. Esses moradores continuam sem moradia. Esses moradores é o sujeito. O que é que sobrou? Continuam sem moradia, é o predicado. Continuam sem moradia, é o predicado. Ah, o verbo de ligação continuar, que é o núcleo? Não. Que predicado é esse? Predicado nominal, mas qual que é o núcleo dele? Qual que é? Sem moradia, que é o predicativo do sujeito. É o núcleo do predicado nominal. Top. Posso passar? Ninguém com dúvida em casa, não? Ninguém? Basicamente, por quê? O que acontece? Se a gente for pensar em verbo, a gente sempre pensa em... Aham. Do verbal, né? Exatamente. Isso. Exatamente. É por esse caminho. Você pode guardar isso aí na mente. Porque a gente, quando está dando aula, a gente usa muito a palavra verbo. E fala muito verbo de ligação. Aí fala, é uma lista especial. Ah, são 10 verbos. Aí o cara começa a pensar, caramba, verbo de ligação, tem que decorar. Decora 10 verbos. Aí vê lá na prova, predicado verbal. O inverso. É nominal. Porque a gente vai partir do pressuposto disso aqui, ó. Gramaticalmente falando, a gente parte do pressuposto do sentido. Então, os verbos que carregam sentido, eles são núcleos. Já que o verbo de ligação não carrega sentido, assim, como os verbos significativos, então eles não são núcleos. O núcleo vai ser um nome mesmo, que é o predicativo, que é o sentido maior da oração, no predicado verbal, no predicado nominal. Então tem um predicativo sujeito que ele carrega uma informação maior do que o verbo. Quer ver um exemplo legal? Lê aí. Dá para entender, não deu? Você nem precisava daquele verbo, não precisava? Precisava não. Agora lê aí. Aqui precisa, não precisa? Lê aí. Ela bela. Ela linda. Correto? Precisa desse verbo aqui? Ele só serve para ligar. Dá fluidez. Dá fluidez na escrita e na fala. Agora, tira um verbo significativo para você ver se você entende alguma coisa. Dá? Não dá, não. Então, a peça mais importante do predicado nominal é o predicativo do sujeito. A peça mais importante do predicado verbal é o verbo significativo. Passando? O predicado verbal expressa ideia de ação, movimento e tem como núcleo um verbo constituído de qualquer verbo, exceto de ligação. Então, o predicado verbal, exceto com presença de verbo de ligação. Não há predicativo algum. Para você chamar um predicado verbal, não tem predicativo nenhum lá. Meus alunos não estão em sala de aula. O verbo estar aqui é o quê? Esse exemplo foi
Escolhido a dedo. Guilherme, como você faz uma coisa dessa comigo? Você não falou que o verbo estar é verbo de ligação? Falei. Falei. Então, como é que você coloca isso aí? Simples. Aluno meu não bate na porta de prova e volta para trás, não. Não é porque você vai decorar uma lista, você vai dizer sempre que está é verbo de ligação, não. Entendeu? Eu abri essa aula falando da leitura da frase do entendimento dela. Um artigo virou adjetivo. Olha como as minhas aulas são conectadas. Eu saí de um trem que nem estava explicando para mostrar para vocês que tudo é com. Dê uma olhada para mim. Eu vou provar para você que é contexto. Se o verbo aqui fosse de ligação, ele não teria que estar ligando o sujeito a uma qualidade de quem? Do sujeito? Sim ou não? Cadê a característica desse sujeito aqui? Alunos em sala de aula é característica ou lugar que o aluno está? É o lugar, né não? Sim ou não? Tem ligação nenhuma aqui, não? Se não tem ligação, é verbo o quê? Verbo de ligação tem que ligar, meus queridos. Ligar o quê é o quê? Sujeito ao predicativo do? Se não está ligando, abre o olho, liga a luz de alerta que está mudando a classificação desse verbo. Ele é o quê? Intransitivo. Eu já vi o verbo ser intransitivo e vocês também já viram. E nunca notaram isso. Verbo ser de ligação, eu sou feliz. Beleza. Mas Jesus Cristo subiu em cima do monte e disse, eu sou. Verbo ser intransitivo. Sentido completo. E ele é mesmo. É a gramática, meus queridos. É o quê? Contexto. Primeiro, o que impera é a análise semântica. Eu entendo. Depois eu vou para a sintática. Meus alunos estão em sala de aula. Isso aqui é o lugar que eles estão. Isso aqui é adjunto adverbial de lugar. Lugar. A gente vai ver isso aqui depois. Todos nós visamos uma carreira estável. Visamos a uma carreira estável. Aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, porque visar no sentido de alcançar, no sentido de almejar, no sentido de querer alcançar aquilo ali, é verbo transitivo indireto. Então ele é verbo o quê? Significativo. Aí eu vou aqui, ó. Quem visamos a uma carreira? Todos nós, sujeito, visamos a uma carreira estável, predicado, construído com verbo transitivo indireto. Eu vou ter, então, esse predicado aqui como predicado verbal. O núcleo desse predicado é o verbo. Se o predicado é verbal, o núcleo é o quê? Obrigado. Agora, o rapaz informou sua classificação ao mestre. Quem informa algo a alguém, é a primeira possibilidade desse verbo bitransitivo. Regência verbal aqui. Quem informa algo a alguém. Informou o quê? O quê? Sua. A quem? Ao mestre. Verbo transitivo direto e indireto. Informou o quê? Sua classificação. Se eu parasse aqui, ia ficar sem sentido. Formou o quê? Sua classificação, objeto direto. A quem? Ao mestre, objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Informa algo a alguém ou pode informar alguém de alguma coisa. Cabe as duas condições. Nenhum verbo bitransitivo pode ter dois objetos indiretos. Quer que eu construa o erro para você ver? Vou construir o erro. Armino informou a Guilherme
do horário de aula. Marque a alternativa que apresenta a correta reescrita da oração em destaque. E eu monto 4 alternativas, modulo elas de forma diferente e deixo vocês procurando pela transitividade. Carmino informou a Guilherme do horário de aula. Tá errada essa frase? Tá soando bonitinho, tá? Mas tá perigosamente errada. Porque informar é verbo bitransitivo. Por que eu sei disso? Se ele é bitransitivo, ele tem que ter um complemento que ele vai ser o quê? E o outro vai ser o quê? Eu posso ter 2 complementos indiretos num verbo bitransitivo? Desculpa, não é isso aqui não. É isso aqui, ó. Isso é outra coisa. Carmine informou a Guilherme do horário. Quem informa algo. Esse algo aqui é o quê? O que é o algo? Eu que sou algo ou o horário que é o algo? Eu sou alguém, certo? Então informou o quê? O. Então vou tirar esse D aqui, ó. Agora tá certo. O Lezinho fez a frase inteira ficar errada. Carmine informou a Guilherme o horário de aula. Informou o quê? O horário, objeto direto, verbo transitivo direto. Informou algo, o quê? O horário. A quem? A Guilherme. Objeto indireto. Olha a preposição. Verbo transitivo direto e indireto. Eu preciso de um objeto direto e de um objeto indireto. Se eu tiver 2 objetos indiretos, está errado. Se eu tiver 2 objetos diretos, também está errado. Eu preciso dos 2. Não importa a ordem, quem vem primeiro. Porque eu posso trocar de ordem aqui também, ó. Guilherme informou, Carmine informou o horário a... A ordem não tem problema, não. Mudou alguma coisa? Não. A ordem dos termos sintáticos não altera a análise sintática. Parece matemática, né? Posso apagar? Sim ou não? Acelerar aqui. Sandro. Verbo nominal é um predicado que vai ter os 2 núcleos, um verbal e um nominal. Aqui também é muito simples. É a mistura de 2 anteriores, do verbo, predicado verbal e do predicado nominal. Então, eu vou ter que ter um núcleo, num nome, um verbo como núcleos. Para eu falar assim, esse predicado é verbo nominal. Tem que ter os 2 núcleos, um verbal e um nominal. Composto de um verbo, o predicado verbo nominal não pode ser, vai poder ser qualquer verbo menos de ligação. Esse predicado, para ser verbo nominal, ele vai ter que ter um verbo significativo, não pode ter verbo de ligação, e ele vai ter que ter um predicativo, ou do sujeito, ou do objeto. Predicativo do objeto, o nome já fala, é uma característica de quem? Do objeto. Eu tenho um predicativo do sujeito como característica do sujeito. Tenho um predicativo do objeto como característica do objeto. Se eu encontrei o objeto, do lado dele vai ter uma característica, é o predicativo do objeto. É muito simples. A relação do casal, inicialmente caótica, amadureceu. Vamos atrás do verbo? Cadê o verbo? Os termos da oração estão invertidos, você percebeu, né? O verbo está lá no final, tal. Se não. Se quiser pôr na ordem também pode, tá? Você, vou colocar essa frase na ordem para facilitar a minha análise. Pode. A relação do casal amadureceu inicialmente caótica. Quer pôr na ordem? Pode pôr. A relação do casal amadureceu inicialmente caótica. Pode pôr na ordem. Não atrapalha, não. Aí você vai tirar a vírgula ali, tá? Quando você colocar na ordem, não tem vírgula.
Lembra disso, toda frase na sua ordem linear não vai ter vírgula. Certo? Como está invertido ali, tem uma vírgulazinha. Amadureceu é verbo transitivo ou intransitivo? Gente, algo que amadurece precisa de mais algum sentido? Intransitivo. Ou seja, tem sentido completo, é verbo intransitivo. O que a teoria está falando? Quando eu tenho um verbo significativo, ele é núcleo do predicado, não é? Então, isso aqui é um núcleo do predicado verbal. Agora eu tenho que procurar o núcleo nominal. A teoria fala que o núcleo nominal pode ser um predicativo de sujeito ou do objeto. Um dos dois. Só preciso encontrar um predicativo. E aí eu posso classificar o predicado como verbo nominal. Espera aí. Cadê o sujeito dessa oração? Exatamente. Sujeito. Então o que sobra é predicado. Vamos lá. Amadureceu inicialmente caótica. Caótica, eu estou vendo aqui que é um adjetivo. Galera, um outro macete, uma outra estratégia é tentar entender que os predicativos normalmente são adjetivos. O que dá característica na gramática? Não é adjetivo? Não é? Então, normalmente, os predicativos vão ter natureza adjetiva. Normalmente, tem natureza adjetiva. Caótica aí é característica de quem? Relação do casal. Então, é característica do sujeito, não é? Então, tem um predicativo do sujeito. Isso aqui vai ser um núcleo do predicado nominal, sim ou não? Eu tenho um núcleo verbal, tenho um núcleo nominal. Esse predicado aqui, ó, inicialmente caótica, amadureceu, é um predicado verbo nominal. Tem dois núcleos. Certo? Beleza? O povo reelegerá João presidente daqui a poucos anos. O verbo está aqui. Cadê o sujeito? O povo, sujeito, certinho. O que é predicado aí? É o que sobra, não é? Então, tudo isso aqui é predicado. É verbo significativo ou de ligação? Significativo, não é verbo de ligação, só pode ser verbo significar. Se não for de ligação, é significativo. Então, aqui eu tenho um núcleo de quem? Do predicado verbal. Agora, vou ver se tem algum predicativo, porque se tiver, vai ser predicado verbo nominal. O povo reelegerá. Quando eu pergunto depois do verbo, eu vou encontrar a classificação desse verbo, se ele é transitivo direto ou indireto, e vou encontrar, consequentemente, o objeto, se é direto ou indireto. Então, reelegerá quem? Quem? Na minha pergunta, quem tem alguma preposição? Eu falei a quem, de quem? Falei não, né? Só falei quem, não foi? Reelegerá quem? João. Perguntei quem, o verbo é transitivo, não tem preposição na pergunta, é verbo transitivo direto. A resposta automaticamente é objeto direto, que completa verbo transitivo direto, só pode ser objeto direto. Beleza. Presidente é característica do povo, do sujeito ou do objeto, João? Quem é presidente aqui? É o objeto ou o sujeito? Por isso que ler e entender é importante. O povo reelegerá João presidente. Quem está virando presidente é o povo ou João? É João. João é objeto, não é? Então, presidente é predicativo do objeto. É característica de quem? De João. João é o quê? Objeto. Ficou claro agora? Sim ou não? Não? Tá fluindo, tá? Abra a mente, primeira coisa, entender a frase, depois classificar. Se eu entendo, classifico. Verbo é aquilo que mostra movimento na oração, ação, estado, fenômeno, choveu, verbo. Ação. Reeleger, ação de eleger, de reeleger. Combateu, verbo. Pulou, verbo. Correu, verbo. Da análise. É.
Núcleo verbal, núcleo nominal, predicado, verbo nominal. Alguma dúvida? Considerando que você tem uma redação para fazer, é muita coisa. Agora, o melhor caminho, mesmo para quem está com muita dificuldade na base, igual, por exemplo, você está com dificuldade de estudar verbo, precisa estudar verbo. Porque uma coisa que eu percebi ao longo da minha carreira foi, se a gente ficar correndo de algumas dificuldades, elas abraçam a gente na hora que não deveria abraçar. Então, assim, se você detectou isso, é porque alguma coisa em você está te alertando disso. Então, não despreze esse sentimento de alerta. E, se você despreza isso, isso pode, em algum momento, te deixar com a autoestima ainda mais baixa. Você topa lá na prova com a questão que você sabia que ia estar te esperando. Então, a identificação do verbo, ela é o pré-requisito mais importante do estudo da gramática. Identificar verbo é uma funcionalidade que vai te levar a aprofundar em tudo isso aqui. Dúvida na identificação do verbo é estudar tentando enxugar gelo. Então, precisa identificar bem o verbo. Verbo, releger, pressupõe conjugação. Eu ando, tu andas, ele anda, andar é verbo. Eu pulo, tu pulas, ele pula, pular é verbo. Palavras terminadas em AR, R, R. Pular, vender, partir, correr, dormir, abraçar, verbos. Eleger, verbo, terminou em ER. Comer, verbo. Não, nem sempre, pode ser estado. Estou, estar, estado. Sou. Entende? Advérbio é um outro termo que eu ainda vou dar aula disso. Verbo. Foca nele. Advérbio é um outro termo sintático. Parece o nome, né? Verbo, advérbio, mas são coisas diferentes. Mas vai dar certo. Tem coisas que precisam de um dispêndio maior da gente, uma dedicação maior. Prefiro estudar as outras matérias, mas português tem um peso muito importante. Está em toda prova de concurso. Não dá para fugir. Temos que enfrentar. Exatamente. Mas dá para resolver. Todo treinamento, errou a questão, volta na teoria que errou, estuda aquela teoria ali para aquela questão. Normalmente as questões são recorrentes em provas de concurso, mesmo de bancas diferentes. Sempre vai ter questão de pronome, sempre vai ter questão de conjunção, a gente já sabe algumas coisas que nos esperam. Então, por isso o treinamento com questões é importante, mesmo não conhecendo a teoria. Porque faz você estudar a teoria cirurgicamente em cima daquilo. E você está estudando a teoria. A transitividade verbal indica se um verbo precisa ou não de complemento para que seu sentido seja plenamente compreendido em determinado contexto. Assinale a alternativa que apresenta, eu estou acabando, né, a aula aí. Assinale a alternativa que apresenta a mesma transitividade verbal que à vista em, pois o mundo ainda tem uma estrutura etária relativamente jovem. Está vendo que está o termo todo grifado? Mas está pedindo vocês o quê? Transitividade? Eu vou pegar o verbo aqui, ó, tem. Qual que é a transitividade dele? Eu vou encontrar a transitividade lá e vim aqui procurar por uma mesma questão que tem uma transitividade parecida. Idêntica do verbo ter. Só isso. Interpretar bem a questão. Tá vendo como é que interpreta rápido, acerta rápido.
Verbo ter. Quem tem, tem algo, sim ou não? Tem o quê? Uma estrutura etária, certo? Isto também, verbo de ligação. A China, por exemplo, é verbo de ligação, os verbos idênticos aqui, ó. Muitos países possuem, quem possui, possui alguma coisa, sim ou não? Possui o quê? Grandes igualdades, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto. E lutam, quem luta, luta por alguma coisa, sim ou não? Verbo transitivo indireto. Luta por algo. Então, gabarito, letra C. Certo? Outra questão de transitividade. Já está no finalzinho ali, no minuto final. Assim surgiu a música, verbo transitivo indireto, é isso mesmo? Surgir tem transitividade? Surgiu a música ou a música surgiu? A música surgiu, o verbo intransitivo tem sentido completo, certo? A música surgiu. Ele ouve as batidas do coração da mãe, ele está escutando, mas ele está ouvindo o quê? O que é que ele ouve? Se eu perguntei o quê, o verbo é transitivo direto, as batidas, objeto direto. Incorreto aqui, ó. O homem percebeu todo esse potencial, ao verbo perceber destacado, percebeu. Percebeu o quê? Verbo transitivo? É isso mesmo? Gabarito, letra C? Esse aqui é verbo o quê? De ligação. Bateu lá? Gabarito, letra C. Viu como é que vai desenhando melhor as questões? Elas vão se desenhando. A questão de lei para vocês aí, ó, para não perder o rumo das leis. A lei proíbe os celulares, tal. O verbo destacado nessa frase comporta-se como um verbo. Estou acabando aí de casa, segura só mais um pouquinho. Intransitivo, bitransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. Gente, a lei proíbe alguma coisa. Se eu falo para vocês, a lei proíbe, você não vai perguntar o que ela está proibindo, não. A lei proíbe o quê? Perguntou o quê? Verbo transitivo o quê? Direto. Correto? Fechou. Gabarito, letra C de coração, gabaritinho aí, ó. Fomos. Certo? Obrigado pela audiência de todo dia, pessoal de casa, de todo sábado. Obrigado, viu, gente?